É bastante comum vermos pessoas inteligentes, bonitas, com um vasto repertório de conhecimento, tendo dificuldades para se expressar ou expressar seu poder pessoal ali mesmo, falar de uma forma congruente, compartilhar e realmente conseguir influenciar as pessoas ao seu redor, seja em empresas, nos grupos de amizades, no relacionamento ou em outros ambientes em si. E essas dificuldades podem se expressar na forma de bloqueios, por exemplo, de conteúdos ou de memória, né? O que mesmo eu iria falar, ou bloqueios criativos, onde a pessoa entra num estado onde ela não consegue produzir, onde a partir daquele momento não surgem novas ideias, não existe uma criação de um conteúdo ali em si, ou até mesmo no bloqueio da expressão em si, que é quando você até se lembra do que falar, mas fala aquilo de uma forma estática e morna, sem muito brilho nos olhos e sem realmente expressar uma individualidade, sem realmente expressar o seu poder pessoal. É quando você parece que fala aquelas mesmas palavras, mas não traz aquela emoção das palavras, não traz aquela congruência. É como se de alguma forma você estivesse também longe do seu eu, aquela forma de falar as palavras, mas ela não traz aquela congruência, aquela verdade. É a forma como você expressa aquilo. Então, quando nós falamos em poder pessoal na expressão, nós não estamos falando somente de expressar, mas também na forma como expressar. Não a forma como se existisse uma forma certa ou errada, consultando um manual em um ponto, ou falar sem nenhum manual e sem nenhum ponto. Não exatamente sobre isso, mas como você está se sentindo e como você coloca a sua expressão no mundo. E quando nós falamos disso, as pessoas confundem esse conceito com alguns tipos de personalidade. Por exemplo, tal pessoa é mais extrovertida, para ela essa forma de expressão é natural. Eu sou introvertido. Por eu ser introvertido, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de me expressar. Então, vamos separar um pouquinho as coisas, tá? Uma coisa são tipos de personalidades. Você pode ser mais extrovertido, preferir a extroversão do que a introversão, e você pode ser mais introvertido, preferir a introversão do que a extroversão. Mas quando a gente fala em dificuldade, é você não ter à sua disposição essa habilidade, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas que são introvertidas acabam utilizando a dificuldade de se expressar como uma desculpa racional e lógica para não enfrentar aqueles desafios em si. Então, o que seria uma pessoa introvertida que tem uma facilidade em se expressar, que ela não tem nenhum tipo de bloqueio ou dificuldade nesse ponto? Nenhum tipo é um pouquinho exagerado, porque todos nós estamos numa jornada, né? Então, algumas dificuldades existem e sempre existe uma possibilidade de melhoria, senão nós estaríamos estáticos. E quando nós falamos disso, nós falamos de uma jornada em si. Quando nós falamos da expressão, você vai entender um pouquinho mais ao longo desse vídeo, esse conceito que eu tô falando aqui. Então, uma pessoa introvertida, ela prefere ficar com ela mesma, no seu mundo interno, do que estar se comunicando, por exemplo, com outras pessoas no mundo mais externo. Porém, se aquilo é apropriado e ecológico naquele momento, é aquilo que é necessário naquele momento, aquilo é útil para ela ou para as pessoas ao redor dela, ela faz isso com naturalidade, ela não tem uma dificuldade. O que ela tem, um tipo de personalidade, é uma preferência, tá? Então, o que as pessoas fazem muito é confundir as preferências e os tipos de personalidade com as dificuldades em si e utilizar isso como uma desculpa. Cindy, então você está falando que só o tipo introvertido, por exemplo, né, pegando aqui esses dois tipos que nós trouxemos, introvertido e extrovertido, só o tipo introvertido, então, ele pode ter uma dificuldade de expressão? Na verdade, não. O tipo extrovertido, ele também pode ter uma dificuldade na expressão e pode ser que ele tenha essa dificuldade mesmo se expressando.
Então, por exemplo, uma pessoa extrovertida que tem alguns bloqueios, algumas dificuldades na expressão do seu poder pessoal, ela pode estar falando palavras só, não daquela necessariamente forma estática que eu coloquei no começo, somente as palavras e nenhuma conexão com algo ali interno, mas ela pode estar falando conteúdos, assim, sabe aquela pessoa que às vezes não consegue estar consigo mesma, não consegue estar com o outro, ter o silêncio, ter a presença, estar conectada com o próprio corpo, ao mesmo tempo conectado com o campo, com as pessoas, com o assunto que está sendo interagido, e apenas falam e falam e falam. Isso pode até ser uma fuga de alguma coisa interna, uma inabilidade também do silêncio, de ouvir. E isso também, essa pessoa também pode acessar mais o seu poder pessoal para conseguir expressar aquilo que realmente é congruente. Então não é expressar por expressar, é expressar aquilo que eu desejo expressar, da forma que eu desejo expressar. E além disso, o conteúdo e a forma, a própria conexão verdadeira com a minha essência, com o meu eu, que está comunicando com seu eu, com um grupo de nós, ou com um grupo de eles, tá? Então, existe os indivíduos, as partes nessa comunicação em si. Então, quando a gente fala sobre a comunicação, não é só a comunicação em si, também é o que está sendo comunicado, a forma que aquilo está sendo comunicado e de quem para quem é aquela comunicação, ou sobre o que é aquela comunicação. Isso a gente traz um pontinho um pouquinho mais distante, uma metacomunicação. O que é comunicado sobre aquela comunicação? Então, eu estou gravando um vídeo, eu estou gravando um áudio, eu estou mandando uma mensagem escrita por WhatsApp, eu estou mandando um e-mail. O que já a forma da comunicação mostra sobre o que será comunicado em si, né? Então, a gente tem vários pontos aí na comunicação, mas eu quero trazer atenção hoje para esse ponto da expressão do poder pessoal no sentido da sua conexão com o seu eu interno, essa jornada da expressão em si. E quando nós falamos de dificuldade de comunicação, independente aí dos tipos de personalidade, como nós falamos um pouquinho, a gente tem algumas causas que podem estar dando um pano de fundo para esse sintoma que a gente fala aqui como uma dificuldade de expressar o poder pessoal nas relações, nos locais de fala em si. E essas dificuldades, elas podem ter várias razões ou várias causas. Pode ser, por exemplo, uma autoestima baixa, então a pessoa pode ter julgamentos sobre ela mesma, ter conceitos sobre ela mesma, que de alguma forma limitam o todo que ela é. E qualquer julgamento e conceito que você tenha sobre você mesmo, na verdade, é uma limitação. Porque mesmo que aquilo seja um julgamento que você traga como um possibilitador, um elogio, aquilo de alguma forma já está limitando, porque você ainda é muito mais do que quaisquer julgamentos que você possa tecer sobre você. Então, a autoestima baixa, o se encaixar em uma caixinha, ter um conceito sobre si mesma que de alguma forma não traz possibilidades, ter algum tipo de preocupação em si com ser aceito, com ser aceita, estar muito preocupado com o que possa estar passando na cabeça das pessoas sobre a identidade eu aqui que está falando, sobre a sua identidade quando você está falando e se comunicando. Então, o foco sai da comunicação em si e do outro e fica em você. Isso também traz aí algumas desconexões com esse poder pessoal com a comunicação em si, que o objetivo da comunicação é comunicar aquilo, e comunicar para quem? Para o outro. Então você não está ali necessariamente preocupado com o que o outro vai pensar de você. Isso já entra também ali a gente poderia encaixar ali na autoestima baixa também, mas vamos deixar aqui como um ponto separado, só para a gente conseguir
trazer mais atenção a alguns pontos e mais insights. Você não se apropriar mesmo desse poder, ou de alguma forma sentir que esse poder pessoal está baixo. O que é uma mentira, porque esse poder pessoal existe dentro de você, independente de você estar conectado ou não com ele. Mas se de alguma forma você não se apropria desse poder, a sua comunicação vai refletir isso. Você vai refletir isso através da sua comunicação. Isso não é você falar enérgica ou você falar com mais presença, não é você falar rápido ou você falar devagar. Independente do foco daquela comunicação, se você quer falar mais enérgica, mais rápida e associando conceitos, ou se você tem um estilo de comunicação mais lento, profundo, num grau de conexão, de presença mais absoluto, independente da forma e do objetivo daquela comunicação. Quando a gente fala de poder pessoal, a gente traz essa congruência. É como se você sentisse verdade mesmo naquilo que você estivesse falando. E é como se ao ouvir outra pessoa, você também sentisse essa verdade, essa congruência ali nas palavras. Então, poder pessoal, tá? Não tem a ver com a velocidade necessariamente, o tom de voz, tem mais a ver com uma congruência, com a verdade, como você coloca aquele assunto. Outro ponto está realmente desconectado daquilo que você realmente acredita. Então, nós falamos aqui da congruência, a verdade. Se de alguma forma eu estou falando algo, mas eu não acho que aquilo é verdade ou aquilo não é verdade para mim, mesmo que em algum nível, aquilo também vai refletir na minha comunicação. E de alguma forma as pessoas percebem. Então, quando eu quero comunicar, é essencial que eu esteja alinhada com os meus valores pessoais, porque a comunicação acontece naturalmente. Cada vez mais naturalmente eu me comunico e expresso o meu poder pessoal. Então, é essencial que cada vez mais eu esteja em alinhamento com os meus valores. E quanto mais alinhada eu estou e congruente comigo mesma, mais congruente é a minha fala comigo mesma, com a minha verdade, com o meu objetivo para com o outro, para com aquela comunicação em si. Então, isso também é uma causa e já é uma solução aí para trabalhar essa causa nesse sintoma. Não ter uma estratégia de comunicação. Então, às vezes eu tenho uma conexão ali, só que por uma falta de estratégia eu fico um pouquinho perdida. Então, se eu tenho uma ideia de um começo, meio e fim, mesmo que eu vou deixar esse flow surgir ali no meio do assunto, pode ser que aquela estratégia para mim é suficiente. Então, qualquer estratégia é melhor do que estratégia nenhuma. Nesse momento, se você não tem nenhuma estratégia, é isso que falta para você? Por que não? Traçar uma estratégia simples e testar. Tá? Essa não funcionou, testa outra e você vai testando. E essa estratégia pode até ser definir o objetivo. Qual que é o meu objetivo com essa comunicação? Ok, tem uma estratégia. Então, não importa quão simples seja a sua estratégia, importe que ela alcance o seu objetivo. Importe que ela gere possibilidades. Então, se eu tenho uma estratégia toda requintada, mas que de alguma forma aquilo é ainda muita coisa para mim nesse momento, aquilo não está me trazendo possibilidades. Pelo contrário, está limitando. Então, traça uma estratégia que para o seu momento ela vai trazer mais possibilidades de você alcançar o seu objetivo com aquela comunicação. Tá? Então, às vezes, não ter nenhuma estratégia de comunicação pode ser uma questão. Aí não que necessariamente todo mundo tem uma estratégia consciente. Algumas pessoas já têm essa estratégia internalizada inconscientemente e às vezes nem tem consciência sobre ela. Tá? E se você não tem, é legal você traçar conscientemente e isso vai se internalizando naturalmente à medida que você vai cada vez mais se expressando e trazendo esse objetivo de expressar a sua verdade, mesmo que você esteja falando sobre um assunto específico de engenharia elétrica ali, tá? De alguma forma aquilo é uma verdade para você. Você não é uma pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa da biologia falando algo de engenharia elétrica, você não tem tanta certeza, não importa quantas pesquisas existam sobre aquilo. Se para você aquilo não está ali tão internalizado, talvez isso reflita. Então, também entra aí o quanto você está familiarizado com aquele assunto e entra ali na questão daqueles valores, né? O porquê eu quero falar aquele assunto me motiva de qual forma. Então, eu sei qual o objetivo, o que aquele assunto
tem ligação ou não com os meus valores para eu estar comunicando. Quando eu tenho dentro de mim, em algum grau, esse nível do que me motiva ou daqueles porquês, tudo flui mais naturalmente. Outro ponto essencial das causas dessas dificuldades é a pessoa ficar somente no que a gente chama na PNL de downtime, que é voltado para dentro. Então, quando você, por exemplo, está voltado para a sua própria experiência pessoal, tendo aqueles diálogos internos, pensando o que poderia acontecer, independente de ser coisas limitantes ou possibilitadoras, você está mais em downtime. Quando você quer se comunicar, você quer estar para fora, olhando para fora, atento. E quando você está atento, você percebe o que está acontecendo ali com as pessoas, com o meio, enquanto você está se comunicando. O foco não é no eu, o foco é no nós, ou ali fora, no outro. Então você percebe esses sinais. E vamos supor que você está palestrando e você entra num tema que de alguma forma envolva alguma polêmica. Se você está focado na sua experiência interna, pensando que as pessoas vão falar de você, ou pensando o que aquele tema tem a ver com sua vida de alguma forma, você não está vendo, calibrando, você não está percebendo os sinais não verbais, às vezes, que as pessoas estão expressando ali daquela comunicação. E quando você percebe esses sinais, você está ali em uptime, você tem mais elementos para conseguir alcançar esse objetivo daquela comunicação, para conseguir alcançar essa liderança, gerar essa mudança que você quer, às vezes, gerar ali naquelas pessoas. Então, e outro ponto aí, às vezes você até percebe, você consegue perceber, mas você não consegue lidar de alguma forma com aquelas reações, tá? Então, às vezes as pessoas têm algumas reações não verbais, expressões faciais e de alguma forma, quando você percebe, parece que ela fez uma carinha ali de que aquilo não é muito congruente para ela. E você já volta para downtime, ou você fica preocupado de alguma forma com o que está falando, ou você pensa numa outra estratégia, mas entra naquele bloqueio, porque mais algum desses pontos que eu estou listando aqui podem existir, tá? Então, uma estratégia é ficar em uptime e saber lidar com aqueles elementos. E aos poucos, cada vez mais você vai sabendo lidar. Porque não é um momento onde você precisa sair do 8 para o 80 e saber lidar com tudo. É um momento onde você está ali realmente aprendendo esse processo da comunicação. Ele vai fluindo e sempre terão mais elementos ali no meio que você não está percebendo, porque a nossa mente filtra tudo que ela capta. E o tempo todo nós estamos distorcendo, generalizando e omitindo informações. Então fique tranquilo se de alguma forma você não captou tudo que poderia ser captado, ou não lidou com tudo que poderia ser lidado. Porque sempre vai existir algo a mais que poderia ser captado, que poderia ser lidado. E tudo isso é uma construção, é um caminho. Então a gente não quer pular esse caminho, a gente quer realmente viver esse caminho, viver essa jornada. E o que eu estou falando aqui para vocês? Uma estrutura, tá? Um sintoma, que é a dificuldade da expressão desse poder pessoal, e uma causa. E a gente sempre fala na PNL que na estrutura de um problema a gente tem um sintoma e uma causa. E nem sempre necessariamente aquele mesmo sintoma vai ter a mesma causa, tá? E às vezes é uma causa bem específica a sua causa. E não necessariamente a gente precisa olhar para a causa para resolver o sintoma. Às vezes até tinha uma questão ali, por exemplo, uma causa mais profunda ali, por exemplo, da autoestima mais baixa, mas o ponto essencial era uma estratégia que já ia atuar diretamente no sintoma. E atuando diretamente no sintoma, numa estratégia de comunicação, na medida que você vai se comunicando cada vez mais e sentindo essa expressão com o seu poder pessoal, isso vai trazendo consequências naquela causa que teoricamente era mais profunda, mais complexa, a autoestima, e às vezes você nem olhou para isso, só que isso já reflete diretamente, e na medida que você vai percebendo a sua comunicação fluindo cada vez mais, a sua autoestima aumenta. Então, não tem muito certo ou errado na estratégia. Então, cada caso é um caso, e quando a gente trabalha com os clientes, a gente tem essa estrutura, e essa estrutura que eu trouxe para vocês aqui de causas
estrutura genérica, sistematizada que eu trouxe, mas que para cada um vai ser um pontinho, para cada um olhar para um ponto ou para outro ponto vai fazer uma diferença maior. E o que é importante, além de a gente olhar para o problema, a gente olhar para o objetivo. Então, a gente tem um problema, a gente tem alguns recursos para resolver esse problema e a gente tem um objetivo. E esse objetivo é o que eu falei. Qual que é o meu objetivo daquela comunicação? Qual que é o meu objetivo com isso? E além desse objetivo, eu tenho os efeitos daquilo. Então, quais são os efeitos, às vezes, de uma comunicação cada vez mais conectada com um próprio poder pessoal, cada vez mais congruente? Pode ser elevar a autoestima, por exemplo. Então, para cada pessoa, esse objetivo vai gerar efeitos, possivelmente em todas as áreas da vida. Porque, na verdade, tudo é sobre comunicação. Tudo na vida é comunicação. Ou você está se comunicando consigo mesmo, consigo mesma, esteja acordada e acordado ou dormindo, porque você está produzindo sonhos o tempo todo, não necessariamente o tempo todo, mas mesmo quando você não está produzindo, alguma comunicação está acontecendo do seu corpo em relação ao seu corpo, da sua mente em relação ao seu corpo, do seu corpo em relação à sua mente. Então, o tempo todo você está se comunicando, ou com você mesma, ou você está se comunicando com você mesmo e com o outro. E quando você está se comunicando com o outro, que acontece ao mesmo tempo essa comunicação de você mesmo com o outro, você não deixa de se relacionar consigo para se relacionar com o outro. Até quando isso acontece, mostra alguma coisa sobre a sua relação com você mesmo. Então, quando a gente pensa em comunicação com o outro, tudo aquilo que a gente se incomoda ou que a gente admira, ou aquilo que nós cobramos em relação ao outro, mostra alguma coisa sobre a nossa própria comunicação, a nossa própria relação conosco mesmo. Então, na medida que a gente vai trabalhando e se comunicando cada vez melhor com o outro, a gente também está trabalhando e se comunicando cada vez mais conosco mesmos. E nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos nos entendendo, nós estamos vivendo melhor dentro desse ambiente chamado eu. E na medida que eu vivo melhor nesse ambiente chamado eu também me comunico melhor com a outra pessoa. Eu também, na medida que eu, por exemplo, me aceito, eu não preciso ficar preocupada em ser um tipo de pessoa X para me comunicar. Então, por exemplo, quando entra um aluno na sala de aula, vamos supor ali, no início do curso, início de uma formação em Practitioner em hipnose sistêmica, entra um aluno no modo presencial, senta ali no cantinho da sala, vira um pouquinho de costas, nunca aconteceu esse exemplo que eu estou contando, vira um pouquinho de costas, fica ali todo acuado e não fala com ninguém, nem olha, não faz contato visual com ninguém. E ele pode estar pensando, eu não quero me comunicar, eu sou tímido, não quero me comunicar com ninguém, eu vou ficar aqui na minha. O que ele está fazendo? Ele está comunicando que ele não quer se comunicar. Eu não sei exatamente o que ele está comunicando, mas alguma coisa ele está comunicando ao não querer se comunicar. Então, o tempo todo nós estamos nos comunicando. Não tem como nós não estarmos nos comunicando. E você se sentir à vontade em se comunicar é, antes de tudo, você se sentir à vontade com você mesmo. Então, naquele exemplo que eu falei, quando você tenta ser diferente, eu quero ser tal coisa ou tal coisa, e começa aquela autocobrança, de alguma forma você não está acolhendo e reconhecendo você mesmo como uma pessoa perfeitamente imperfeita. E eu não estou dizendo que você precisa ficar estático e não ter evolução, muito pelo contrário. A evolução só existe quando você parte de um lugar, do lugar atual, do estado atual, quando você reconhece ele. Se você não quer estar no estado atual, no sentido de não reconhecer e já quer pular para um outro estado, não existe jornada, existe um salto. E quando nós falamos de uma jornada de desenvolvimento humano, uma jornada de conexão com a própria essência, numa jornada de comunicação, tudo é sobre desenvolver-se, tudo é sobre crescimento,
Tudo existe ciclos na vida, as estações do ano, os meses, o nascer, o crescer, o morrer, tudo na vida é formado por ciclos. E o nosso desenvolvimento também, tudo na vida é uma jornada. E nosso desenvolvimento também. Então, para eu ter essa jornada, eu tenho que partir de um lugar. Qual que é esse lugar? Qual que é esse lugar comum? Qual que é esse estado atual? Inicialmente, eu reconheço e eu me sentir à vontade, de certa forma, com esse estado atual, faz o meu crescimento se desenvolver naturalmente, sem aquelas autocobranças que vai ficar onde? Em downtime, aqui, focado no meu eu, na minha experiência interna. Então, quando você se limita e quando você julga e você se atribui menor ao que você realmente é, além de você estar privando o mundo da sua expressão naquele momento, naquele seu momento de evolução que é único, porque daqui a pouco você já evoluiu mais. Então, aquele momento é único. Quando você está privando o mundo disso, quando você está se privando disso, de se expressar daquela forma única, naquele momento que é único, você está privando o mundo todo de receber esse potencial que tem aí dentro de você. E ao mesmo tempo você está se limitando e ao mesmo tempo você está dizendo para o mundo que talvez seja necessário se diminuir para viver socialmente. Talvez seja necessário se diminuir para ser aceito. Talvez você não seja suficiente. E você passa essa mensagem para as pessoas quando você acredita nela e se trata dessa forma. E eu acho que você que chegou nesse vídeo, acessou, clicou e continua comigo até aqui, não é essa mensagem que você quer passar para as pessoas e não é essa mensagem que você quer passar para você mesma. Não é essa forma que você quer se relacionar consigo mesma. E então, o que você vai começar a fazer? Treinar antes de se expressar? Não e sim. Treinar, treinar e treinar? Então, não e sim. Na verdade, o poder pessoal é uma jornada, como eu falei. E essa conexão com a essência não é um salto, não é preto e branco. Então, você vai começar realmente cada vez mais se expressar em si. O tempo todo você está treinando a sua comunicação, porque ela nunca é perfeita no sentido de sempre podemos melhorar, e tanto a nossa relação conosco mesmo quanto a expressão do que a gente quer obter ali naquela comunicação. Só que ao mesmo tempo que o tempo todo você está treinando, o tempo todo você está se descobrindo e acessando cada vez mais esse poder, cada vez mais tendo esse acolhimento com o seu momento, cada vez mais se aperfeiçoando e se aproximando dessa totalidade que é você. E ao mesmo tempo, o tempo todo você está se expressando, pois acredite, sempre você vai ter muito mais poder pessoal do que você vai conseguir imaginar ou expressar. Não importa o quanto você consiga expressar e acessar essa força, sempre terá mais dela dentro de você. Então, o tempo todo você está treinando e o tempo todo você está expressando, mesmo se você está expressando o não quer expressar nesse momento. Então, qual que é o melhor momento, né? É treinar, não é treinar? Que confusão foi essa, assim? De o melhor momento é agora para você começar. O melhor momento é agora. E eu falei, diminuir julgamentos, autocobrança. E se eu me cobrar, eu vou ficar me cobrando sobre ter me cobrado? Não, tudo bem. Me comuniquei, não saiu muito bem como eu queria e eu me cobrei. Tudo bem eu ter me cobrado. Você não precisa começar a se cobrar por ter se cobrado. Acolha, esse é o seu momento atual. Então você falou algo ali e você se cobrou. E você vai percebendo a partir daí o que você pode melhorar com aquilo. Se em algum momento você se perceber por um longo período de tempo sem achar que você pode melhorar nada, aí é bom você se questionar. Aí você se pergunta, será realmente que eu estou acessando o meu poder pessoal? Será realmente que eu estou nessa trilha, nessa jornada? Ou eu estou estática, estagnada? Porque sempre existe mais poder pessoal do que aquilo que você consegue imaginar ou expressar dele. E uma outra dica bem simples para você
é você acessar e manter um estado de presença quando você vai se comunicar. Ou seja, quanto mais tempo do seu tempo você consegue manter esse estado, melhor, porque o tempo todo você está se comunicando, seja com você ou com outro. E o que esse estado de presença gera? O que ele requer? O que é legal a gente levar atenção? Você, de alguma forma, nesse estado de presença, conectado com você mesmo, no aqui, no agora, você está realmente aberta, centrada, e você pode até ter uma postura do peito aberto mesmo, centrado no momento presente, centrado no seu corpo, conectado com o seu corpo, com o campo ao seu redor, conectado com os recursos, com as possibilidades, com o seu poder pessoal, com esse caminho, com esse norte, acolhendo quaisquer coisas que possam acontecer. Um julgamento, um pensamento interno, uma fisionomia, uma expressão não verbal que alguém fez ali enquanto estava ouvindo, algo que de alguma forma sairia de um script, porque não existe script nenhum. Quando você, mesmo que exista, quando você está em estado de presença, você sabe que imprevisibilidades podem acontecer e você lida com elas, você acolhe e reconhece isso como parte do processo, e assim você lida melhor com essas imprevisibilidades, mesmo que seja uma expectativa sua sobre você mesmo, sobre você mesma. Então, o estado de presença é uma ferramenta essencial e um diferencial muito poderoso para expressão e para conexão com seu poder pessoal. Eu recomendo, para quem conhece esse estado, dentro da PNL, nós chamamos esse estado de presença, com todos esses elementos que eu descrevi, de estado coach. Eu posso gravar em algum momento, se vocês sentirem vontade de receber um vídeo sobre esse assunto, me fala e eu posso gravar um vídeo. Eu acredito que eu até já tenho algum no canal, mas eu posso até gravar um vídeo especificamente sobre o estado coach, que é esse estado que eu descrevi aqui. E é comum, por exemplo, nos cursos, a gente ter algum aluno que não tá, de alguma forma, não expressa o seu poder pessoal nos locais de fala, no próprio curso em si, nos relacionamentos ou no trabalho. E na medida que ele vai trabalhando outros aspectos dele mesmo, às vezes nem necessariamente isso, e ele vai trilhando essa jornada de autodesenvolvimento pessoal, naturalmente ele começa a se expressar e é um processo bem natural mesmo. E cada vez mais ele vai se conectando com seu poder pessoal. E isso é bem comum. Então, o que eu recomendo? Esteja conectada com a sua jornada, esteja conectado com a sua jornada, com o seu processo de desenvolvimento e se arrisque. E utilize também a expressão, a comunicação como ferramenta para essa jornada de descoberta, essa jornada de acesso a recursos, a tesouros internos. E você vai ver o quão mágico isso pode se tornar. Essencial mesmo. Esse processo passa a se tornar. E quando a gente pensa especificamente em mulheres, muitas mulheres enfrentam obstáculos sociais, às vezes maiores do que alguns homens, para encontrar esse espaço para a expressão em si. Por isso eu digo para as mulheres e também para os homens, quando você encontrar esse espaço e você realmente quiser ter essa comunicação, no mínimo, se expresse, utilize esse espaço. Então, lógico, tem a busca pela conquista do espaço e mulheres de gerações anteriores já trouxe, por essa busca delas, muito espaço já existe hoje em dia de fala. Então, desfrute, mulher. Você não precisa ter a melhor expressão do mundo nessas oportunidades. Então eu tive uma oportunidade, nossa, eu preciso ter a melhor expressão possível aqui porque eu tive essa oportunidade. Não existe a melhor expressão possível. A melhor expressão possível que você conseguir expressar naquele momento é a melhor expressão possível, porque você está se expressando, você está colocando o seu eu, se aceitando como você é. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser você naquele momento, porque o você
de 10 minutos depois, 1 hora depois, já é outro você, é um você que talvez já tenha tido a experiência de ter falado naquele momento. E pode ser que você teria falado algo diferente, mas já é outro você. Agora, você dá essa chance para o seu você daquele momento se expressar, é você honrar esses espaços de fala quando eles surgem, entendeu? Quando você está se acolhendo nesse momento, sendo perfeitamente imperfeita, você fala, você traz essa mensagem para outras pessoas, de que elas também podem falar, elas são aceitas e reconhecidas e bem-vindas, sendo perfeitamente imperfeitas. E se você é homem, da mesma forma, quando você se expressa e se reconhece como um ser perfeitamente imperfeito, você dá essa possibilidade para outros seres, sejam eles homens ou mulheres também. Então, você homem, você mulher, aproveite os espaços de fala e se expresse. Cada dia mais você vai ter mais elementos para você se aproximar e para você descobrir um pouco mais quem você é e ir trilhando de uma forma natural essa jornada, esse caminho na direção de uma totalidade, de uma conexão mais profunda, de uma verdade mais profunda. E a expressão é a própria vida, a própria comunicação, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. E talvez para algumas pessoas esse poder pessoal possa vir de uma luta, de uma energia mais assim, de lutar pelos próprios ideais, de defender os seus limites. Para outra pessoa, esse poder pessoal possa vir de uma energia de brincadeira, uma leveza, e ela começa a fazer aqui piadas, por exemplo, enquanto ela está se comunicando. Quem é meu aluno nos cursos sabe que eu gosto bastante aí dessa energia também. E a gente brinca, faz piada, é aquele momento, a expressão é uma brincadeira em si. E os próprios erros, porque não existe erros na verdade, né? As próprias coisas que poderiam estar melhores na comunicação também é uma brincadeira, como as próprias brincadeiras. Não existe certo e não existe errado. É um processo divertido de aprendizado. Para outras pessoas, essa energia pode vir de uma energia mais de carinho. Esse poder pessoal vem do carinho, do amor, do autocuidado, do cuidado com o outro. E essas 3 energias que eu citei aqui são as energias arquetípicas. Nós conhecemos ela na PNL sistêmica por energias arquetípicas: a ferocidade, a diversão ou divindade e a ternura. E pode ser que você perceba que você tem mais facilidade em uma ou em outra, e mais dificuldade em outra ou em uma. E o que é legal aqui? Você ter as 3 integradas e você ter essa possibilidade de escolha. Quais das 3 energias eu quero utilizar naquele momento, naquela comunicação com aquele objetivo? Quais das 3 naquele momento está me conectando com o meu poder pessoal? Porque no seu poder pessoal existem essas 3, tá? São energias arquetípicas, todos nós temos as 3 em maior ou menor grau. E à medida que você vai levando consciência para isso, estimulando as 3, você vai trazendo mais essa possibilidade e essa totalidade, você vai expandindo o seu acesso a esse conjunto de poder pessoal, que não é só uma caixinha, mas que tem várias caixinhas, e dentro dessas 3 possibilidades. E dessas 3 possibilidades, na verdade, não é que é uma, outra ou outra, a gente tem as 3 ao mesmo tempo, como eu falei, e elas podem, numa metáfora interessante que o Robert Dills gosta de trazer, elas têm simbolicamente uma relação com as cores primárias, que são as cores que a partir delas você pode gerar quaisquer outras cores. Então é uma infinidade de estados e estados de poder pessoal que você pode acessar dentro de você quando você está conectada ou conectado com essas 3 energias. E o que é interessante? Além desse estímulo e essa consciência nessas 3 energias, esse estado de presença, esse estado de coach que eu falei aqui, porque a partir do estado de presença, a partir da sua conexão com você mesmo, a partir desse senso de estar em uma jornada pessoal, você desbloqueia essas energias arquetípicas, emergem naturalmente.
a partir desse estado de presença. Então, lembre-se, tudo começa na sua comunicação com você mesmo. Quando nós estamos falando de presença, de acesso ao poder pessoal, nós estamos falando da forma como você se relaciona consigo mesmo. E então, preste atenção a como você se relaciona com você mesmo e como você se relaciona com você mesmo quando você não está pensando em você mesmo, e sim na comunicação, no outro, naquele objetivo e no que você quer gerar de bom para o outro com aquela sua comunicação. Qual mensagem você quer levar para o mundo e qual exemplo você quer levar para o mundo da forma como você está se comunicando com você mesmo. Ou até mesmo como você se comunica como você se comunica com você mesmo sobre a forma que você está se comunicando com você mesmo. Ah, você está se cobrando? Tudo bem. Nesse momento, em algum nível dessa experiência, você já está dizendo que está tudo bem, que você é perfeitamente imperfeito. E isso é o que faz a gente sair da estagnação e entrar no movimento, entrar no caminho e continuar nessa jornada de desenvolvimento humano. Então, espero que esse vídeo seja útil. Compartilhe com suas amigas, com seus amigos e com alguém que de alguma forma possa expressar ainda mais o seu poder pessoal nos locais de fala e que possa se beneficiar desse vídeo. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.